Bom dia, meninas. Nesse tempo de pandemia, as nossas aulas de escola dominical vai ser online, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Então, eu tenho aqui a nossa chamada. Lembra que vocês pintaram lá na sala de aula, lá na igreja, cada um a sua figura, né? E eu colei aqui junto com os nomes. Então, eu tenho Ana Beatriz, Ana Júlia P, a Ariane, Luísa, a Gabriela, a Isabelle, a Karina, o Miguel e o Samuel. Então essa é a nossa chamadinha. E eu vou estar colando aqui na nossa chamadinha, depois que nós terminarmos a aula, vocês vão dar um ok para mim lá no grupo, tá? E eu vou estar colando uma cabaninha desse domingo em cada uma do nome de vocês, tá? Então será a nossa chamada, certo? A nossa lição de hoje, o título é Acã e a derrota. Se encontra no texto bíblico de Josué 7, 8, né? Nos livros 7 e 8 do livro de Josué. O nosso versículo, né, para a memória, está em Provérbios 28, 13, né, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Vamos repetir novamente? Os que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Então esse é o nosso versículo de hoje, tá? Vou estar só relembrando vocês, né, que nós, na nossa sala de aula, nós falamos sobre as muralhas de Jericó, de como o povo de Deus, ele venceu as muralhas de Jericó. E o povo de Deus, ele estava muito feliz, né, por causa dessa grande vitória sobre a cidade de Jericó. Mas os israelitas, eles ainda deveriam continuar a conquista da terra. E por isso, Josué mandou alguns espias verem próximo à cidade que se chama Ai. Então, não sei se dá para vocês verem. Então, a gente tem aqui a cidade Ai e as outras cidades em volta. E Josué, ele faz da mesma maneira que ele fez com Jericó. Ele manda os espias para sondar a cidade de Ai. E os homens que foram, eles não demoraram muito, não. Logo eles voltaram, né, dizendo: ah, Josué, a cidade, ela não apresenta perigo, né, e nem precisa levar muitos soldados, não. Vai ser uma vitória fácil, fácil. Josué aceitou a sugestão dos espias e mandou apenas 3.000 homens, 3.000 soldados, para atracar Ai. Mas aconteceu uma coisa muito estranha e terrível. Os soldados de Ai colocaram os soldados do povo de Deus para correr. Foi uma enorme derrota. O povo de Ai coloca os soldados do povo de Deus para correr. Que derrota, que tristeza. Ninguém acreditou. As pessoas não acreditaram no que tinha acontecido. E foi direto para a tenda onde estava a arca do Senhor. Então Josué, quando ele fica sabendo daquela derrota, ele não acredita. Então sabe o que ele faz? Ele vai direto para a tenda onde estava a arca do Senhor. E lá ele rasgou as suas roupas e jogou pó na cabeça. Esse era um costume deles para demonstrar a grande tristeza e sofrimento. Não só Josué, mas os outros líderes do povo também fizeram a mesma coisa. Eles não conseguiam entender por que o Senhor deu uma tremenda vitória sobre a cidade de Jericó, que era uma grande, com muralhas tão fortes, e na batalha contra Ai, eles perderam vergonhosamente. Por quê? Por que será que tinha acontecido? O que tinha acontecido? A Bíblia diz que tudo isso aconteceu porque alguém do povo de Deus não obedeceu às ordens do Senhor na batalha de Jericó. Gente, então nem foi nessa batalha, foi na batalha anterior. O que será que tinha acontecido
o que o povo de Israel fez de errado para que acontecesse essa derrota. E foi então que Deus falou para Josué se levantar. Lembra que eu falei que Josué, ele se prostrou, né? Ele colocou a roupa de saco, né? Que mostrava que ele estava triste, envergonhado, né? Então Deus fala com Josué e pede para ele se levantar, né? E contou para ele o porquê da derrota. E ele disse: os israelitas pecaram? Eles roubaram coisas de Jericó? Mentiram por causa dela e as esconderam? Por que eles fizeram isso? Por que aconteceu tal coisa? Nem Josué entendia o porquê. Mas Deus não ia abandonar eles. Deus tinha um plano já de como, digamos, consertar esse pecado. E ele disse desse jeito para Josué: você vai então, Josué, e chama todas as tribos. Pedem para elas se apresentar aqui porque vai haver um sorteio. A tribo que eu indicar, ela vai vir à frente e depois eu vou mostrar os grupos de famílias e finalmente eu vou indicar que homem desobedeceu. E o que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Josué entendeu tudo direitinho e fez conforme o Senhor havia ordenado. E no dia seguinte, ele fez como Deus mandou. Chamou as 12 tribos. E as 12 tribos se apresentaram diante de Josué. Então, Deus mostrou que somente a tribo de Judá deveria ser separada. Porque ele falou assim, não, tem gente demais. Apresente a tribo de Judá. E Deus falou novamente, não, tem muita gente. Então, Deus indicou um grupo de família e os homens foram se apresentando a Deus. E Deus falou assim, não, tem muita gente ainda. Então, Deus indicou apenas um homem. E sabe quem era este homem? Que diz Acã, o homem que tinha desobedecido a Deus. O que ele fez? Josué perguntou. Ele queria saber. Josué não estava entendendo o que ele tinha feito. Agora, meu filho, confesse. Confesse a verdade diante do Senhor. Conte-me o que você fez. Não esconda nada. Será que Acã vai contar o que ele fez? Será que desta vez ele vai falar a verdade? E Acã confessa o que ele fez. Acã fala desse jeito. Eu vi uma bela capa da Babilônia e vi também barras de pratas e uma barra de ouro que as pessoas, ou menos, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Então escondi, enterrei elas debaixo da minha barraca. Josué mandou alguns homens até lá e eles acharam as coisas enterradas. Então Acã e a sua família receberam um castigo. Depois do pecado tratado e punido, o povo voltou a enfrentar Ai. Josué bolou um plano de joia. Ele foi com um pequeno grupo de soldados para enfrentar Ai e combinou com os demais para ficarem escondidos. Os soldados de Ai acharam que tinham derrotado de novo e colocaram Josué e o pequeno grupo para correr. E então, quando eles estavam correndo atrás do grupo de Josué, os outros apareceram e surpreenderam e o povo de Deus ganhou a batalha. Viram, crianças, o que aconteceu? Né? Acã poderia ser forte e vencer a vontade de fazer a coisa errada, mas ele não fez, ele desobedeceu. Primeiro, Acã, ele olhou as coisas lindas
Então, depois de olhar, ele desejou, ele quis ter as coisas. Por isso, ele pegou aquelas coisas. E não o bastante, ele escondeu. Ele enterrou todas aquelas coisas embaixo da sua barraca. E não contou para ninguém o seu pecado. E conosco, crianças? Será que pode também acontecer a mesma coisa? Será que conosco também a gente vai ter vontade, nós vamos olhar, nós vamos desejar, nós vamos pegar e depois nós vamos esconder e não vamos contar para ninguém o que nós fizemos de errado? Será que pode acontecer isso conosco? Vamos imaginar se nós estivéssemos lá na nossa escola, se você estivesse na sua escola, e um amigo de vocês tivesse uma lapiseira muito bonita, e esse amigo deixa cair essa lapiseira, só que ele não percebe e ninguém da sala viu, e você está sozinho nessa sala, e você vê aquela lapiseira, você acha bonita, linda, você tenta pegar, você deseja pegar aquela lapiseira, você pega, e aí depois você esconde, e não conta pra ninguém que você pegou aquela lapiseira. Você pega aquela lapiseira e esconde na sua mochila. Será que pode acontecer isso conosco? Algum de vocês tem um outro exemplo para dar? Será que pode acontecer conosco? Eu gostaria que vocês pensassem e depois vocês colocassem para mim lá no grupo da igreja um exemplo, certo? Então, mas nós temos como nos prevenir, não é verdade? Então, da próxima vez que nós olharmos uma coisa, né, bonita e tentar pegar, mas aquela coisa não nos pertence, nós temos que lembrar e se afastar da mente o desejo de tê-la a todo custo. Sejam agradecidos pelas coisas que você tem. Com a ajuda do Senhor, nós vamos vencer a vontade de fazer o que é errado. E não se esqueçam, sejam fortes e corajosos. Então, para a gente poder olhar algo que não nos pertence, não desejar, não pegar e não esconder, nós temos que ser fortes e corajosos. Gostaram da nossa lição de hoje? Vamos relembrar o nosso versículo? O nosso versículo de hoje é: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdias. Provérbio 28, 13. Que Deus abençoe as nossas vidas e até domingo. Domingo que vem nós estamos aí juntos novamente. Só que assim, crianças, além da atividade que vocês vão fazer da revista, vocês também vão fazer uma outra atividade, tá? Lembra que eu falei sobre as 12 tribos de Israel? Eu vou pedir para vocês pesquisarem e depois colocar também lá no grupo da igreja o nome das 12 tribos, tá bem? Então, o que vocês têm que fazer? Escrever lá no grupo da igreja o nome das 12 tribos de Israel. Que Deus abençoe as nossas vidas. Tchau, tchau. Beijos.